Você me fala que no começo foi uma questão de apoio, foi um convite formal. Não tinha-se noção, o teu pai não tinha noção, você provavelmente devia estar ali próximo, vendo isso tudo acontecer, não se tinha noção de quem era isso? De quem eram esses caras, o que eles eram, o que eles significavam, o que tinha por trás disso tudo? Cara, excelente pergunta, sempre recebo essa pergunta e faz todo sentido quem está de fora fazer essa pergunta agora, né? E acho importante até para entender a mentalidade de quem apoiou e saiu fora. Isso, não, porque perfeito. fica essa coisa de ocasião, aproveitei a oportunidade. Exatamente. E eu não acho que é sempre assim. É lógico. Não. E eu quero entender o que passou, como é que foi esse movimento. Assim. Cara, então, o meu pai originalmente, e de novo, isso também foi mais um fator que foi ali, foi uma constante durante a minha participação por 2 anos e 2 meses no Pânico, né? Que você sabe bem como é que a banda toca ali, como é que é a dinâmica do programa anárquico, até, não deixa de ser um teatro, um show, o Emílio ali regendo o espetáculo, vai etiquetando, te rotulando e vai te colocando, vai te elencando como um personagem na dinâmica que ele vai dando a bola para você. E isso, de certa forma, vários rótulos são, a grande maioria, infundados. Então, sempre, por todo o movimento que meu pai fazia, já na condição de presidente do PSDB no Rio, eu tinha aquela situação que eu vejo um pouco até de má fé, ou de preguiça, ou de vontade só de tentar estigmatizar o teu oponente político, de rolar culpa hereditária, de colocar tudo na minha conta, qualquer movimento que ele fizer. Isso. A vida como ela é, não dá para reclamar, mas isso foi uma constante lá durante a minha carreira no Pânico, né? Tá. Mas dando um passo atrás, voltando à tua pergunta, eu só mencionei isso para dizer o seguinte: o projeto original do meu pai era propriamente o João Dória, que estava surgindo como em 2018, que ele queria fazer aquele salto inédito, sem precedentes até onde me consta, de sair da prefeitura de São Paulo para a presidência direto. Não sei se você lembra, aquela capa da história, o Furacão Dória, que ele é o gestor, corujão da saúde, que ele estava bombando naquele momento. A imitação do Dória é muito boa. Agradeço, Rafinha, você que é um grande comunicador, você que é arrojado, destemido, inovador, você que se reinventa, você que está sempre na crista da onda. Antenado nas novas tendências. Rafinha é coração, Rafinha é emoção. Ele vai te elogiando 1 hora antes de responder a pergunta. Muito adjetivo. Só adjetivo. Exatamente isso. Mas aí que tá. Como ele não se viabilizou internamente no PSDB, meu pai só era um empresário bem relacionado no Rio de Janeiro que queria, enfim, apoiar alguém, ajudar a promover a alternância de poder que se fazia necessário naquele momento. Porque, o PT já estava pacificado na cabeça, pelo visto, de 57 milhões, que acabou votando no Bolsonaro, de que tinha sido o desastre que foi. Bom, diante disso, o Gustavo Bebiano, meu saudoso tio, falecido no ano passado, né, teve um infarto fulminante, que ele ficou muito amargurado com a forma com que ele foi escorraçado do governo Bolsonaro, com requinte de crueldade, sem olhar para trás, virou um tio para mim. E ele trouxe o meu pai para tentar colaborar, especialmente naquela situação do processo que corria contra o Bolsonaro, que tinha chance de deixá-lo inelegível para 18. O dá que eu te dou outra, tu não merece ser estuprada, lembra, para Maria do Rosário? Lembro. Aquilo ali estava correndo com uma celeridade filha da puta no STF. Mas eis que meu pai ofereceu ali uma sugestão de um corpo jurídico para tentar neutralizar essa situação. Beleza. Assim feito, cara, eu acho que olhando para trás, e já fiz um exame de consciência profundo sobre isso, já refleti, longas horas sobre como é que tudo isso se deu e tentar separar o joio do trigo do que de fato foi essa experiência, o que ela representou. Eu acho que o fato que a gente nunca foi deslumbrado com a presença dele lá dentro, nem com o enxame de imprensa que acabou morando na frente da nossa casa, muito menos com... Tudo bem, era lógico que foi um privilégio, pelo menos na minha perspectiva, ter sido, anfitrião da campanha mais improvável da história republicana, ter, presenciado ali, irmão, dentro da sua sala, dentro do teu ambiente familiar, vários momentos de temperatura máxima, de alta tensão, e você vê como, de fato, uma campanha a nível presidencial se dá. Você há de lembrar que ele tinha 7 segundos no primeiro turno, teve o fator facada no dia 6 de setembro, ele saiu de 7 segundos para 24 horas na mídia, mas ainda assim... ele ganhou um contorno de mártir ali, ele foi se recuperando ali, convalescendo, eis que entra o segundo turno e, do dia para a noite, 7 segundos para 35 minutos. Nesse momento que a gente abrigou lá em casa uma equipe de Campinas de 40 a 60 funcionários de noite, preparando todos os programas de televisão e para as redes do PSL. E é o fato que a gente nunca foi deslumbrado, a gente só ia onde a gente era chamado, mesmo estando na nossa própria casa. E você acompanhando tudo isso. Grandíssima parte. Eu chegava da faculdade de mochila,
para almoçar e tava, sei lá, o Paulo Guedes tomando um café no meu lado. Era coisa surreal em outro nível. E eu tento extrair o melhor dessa versão. Graças a Deus que houve um rompimento que no primeiro momento, foi brusco. Eu olhando de fora ainda meio moleque, ainda numa posição de tentar, decifrar o que pode ter acontecido para ter tido um afastamento tão definitivo e tão rápido pós-eleição. Você vê que isso revela muito mais de fato do presidente Bolsonaro e do entorno dele. Dê poder ao homem e verás quem és, né? Então, você via que, propriamente no dia da eleição, no semblante dele, não era um cara que estava ali, que tinha dimensão do que tinha acabado de acontecer. Parecia um sujeito que estava reprimindo uma sensação meio de caralho, fudeu, é agora, essa é a nossa vida, né? Eu não sei se já viu esse filme, eu sempre associo, né? O filme de 1972 do Robert Redford, do The Candidate. É um filme clássico onde ele é quase que um playboy ambientalista na Califórnia. Ele vem de uma família com uma linhagem política, só que ele é um cara mais romântico, sonhador, meio acadêmico, só que é um cara, boa pinta, tem uma lábia boa, e ele vai contra um politicão cacique clássico da Califórnia, numa tentativa, assim, bem improvável de tentar destronar o cara para o Senado da Califórnia. Aí, baita filme, vai se desenrolando, ele ganha no final com tons épicos, ele vai melhorando ali a retórica dele, ele vai convencendo as pessoas com essa postura meio de outsider, e no final, a última cena do filme, ele olha em volta para o assessor dele, que ele tranca a porta com um enxame de gente fora do quarto, e ele fala assim: "And now, what do we do? Where are we going?" Eu vi o Robert Redford no Bolsonaro, do cara que não tinha realmente dimensão, compreensão do que estava prestes a acontecer. Então, você viu, o Bebiano tinha uma presença ali, como o braço direito dele, o whisper dele, né? O cara que ficava, ouvindo ele, sabendo filtrar, tentando blindar ele de muita coisa, né? O cara que sussurrava ali: "Calma, capitão, faz isso, faz aquilo." O braço direito. Não só braço direito, era tudo ali para ele. Tudo. Né? O que o Bebiano poupou o Bolsonaro de saber da parte burocrática da campanha a nível nacional, aquele remendo que foi feito em todos os estados da federação, ter que bater a cláusula para ter mulher e tal, realmente foi uma baita experiência nesse sentido, para ver como a banda toca de fato, a vida como ela é. E eu pude ter essa experiência. Agora, nesse momento, a nossa relação sempre foi meio transacional, no sentido de que tinha um começo, meio e fim, tinha uma data de expiração. Nunca houve uma expectativa do nosso lado de ter nenhuma contrapartida para além do que aconteceu. Ao contrário de que todo mundo segue falando, não, todo mundo não, mito, a claque bolsonarista que segue me infernizando nas redes, mas também, pode vir quente, que eu estou fervendo, eu estou anestesiado. O grau de hate que eu recebi sistemático nesses tempos que eu me posicionei no Pânico, eu também já sei, lidar com isso muito bem. Estou vacinado contra isso. Mas a questão é a seguinte: o Bolsonaro, nesse momento... O papo é de que queria o carguinho, se revoltou, teria virado as costas. Não, nunca teve nenhuma expectativa nesse sentido. O Bebiano não deixa a gente mentir, mas obviamente ele não está aqui para atestar isso, mas é por óbvio. Eu lembro até de um caso específico que mostra exatamente o desprendimento e o fato que o quão isso não estava na nossa agenda, o quão isso é só uma ficção para tentar taxar a gente de algo que simplesmente não procede. Você fala é o quê? A ficção dessa narrativa que tentam erguer, de que, não, só porque vocês não foram chamados para o governo, vocês se rebelaram contra ele. Perfeito. Eu acho que, primeiro de tudo, tinham 3 nomes que eram mencionados no Jornal Nacional de uma eleição presidencial. Para pensar. Boa noite. O candidato Fernando Haddad fez XYZ. O candidato Jair Bolsonaro, ainda se recuperando da facada, foi à casa do empresário Paulo Marinho para gravar os programas de televisão. Então você pode imaginar que o Bebiano, que era aquela fortaleza, blindando o Bolsonaro dos vagalumes do poder, que na medida que viam as luzes do Bolsonaro cada vez mais brilhante, a possibilidade de vitória se aproximando e se concretizando, você imagina que eles queriam tirar uma casquinha, oferecer uma benesse, e o Bebiano tinha um faro aguçado para pilantra oportunista e blindou o Bolsonaro de muita gente que queria, de fato, acontecer isso. Ele tinha um faro para pilantra e oportunista, mas um faro que errou essencialmente, né? Mal sabia que o que estava diante dele era eu vou defender você aqui desses aproveitadores. Não, mas eu até acho o seguinte, lógico que, enfim, como acabou acontecendo, você pode imaginar que o empresariado paulistano, que via essa dupla Bebiano e Paulo Marinho tendo o protagonismo que teve, acabou se rebelando, plantando notinha de chapa marrom para tentar
sabe, dinamitar e descredibilizar. O meu pai, assim, foi feito e até bom olhando para trás que isso aconteceu. Tem aquela expressão, a blessing in disguise, né? Uma bênção disfarçada. Que, porra, acabou que o tempo provou que isso foi a melhor coisa que nos aconteceu, ao ponto de nem ter sido convidado para a posse. Graças a Deus, a gente não foi para a posse também, não vai para o velório, pode ter certeza. Então, diante disso, eu acho que, para mim, naquele momento, foi uma tremenda experiência eu ver como é que funcionou tudo aquilo. Eu vi cada coisa que você nem imagina, eu vi como você se pauta com a flutuação, tipo, a diferença, assim, de uma campanha dessa importância. Como a narrativa, a política é que nem as nuvens. Você olha, está de um jeito, você olha do outro, já está de outro. Então, quão frenéticos são as oscilações de opinião pública durante uma eleição, aí você vai calibrando a mensagem. Então, para mim, foi uma escola nesse sentido. E, como o Bolsonaro também se revelou logo no início, não sei se você lembra, mas a questão do episódio das rachadinhas, do Queiroz, foi desvelado ali em dezembro, pós-eleição. Imagina se tivesse vindo antes do segundo turno.